Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai dar início aqui à parte 5, né? A quinta parte do estudo, né? O caminho da transformação para a cura. E aqui a gente fala sobre superação das doenças e a conquista da harmonia da saúde, né? O contato com o seu interior como caminho da cura, o poder da consciência sobre as doenças e a importância de não nos tornarmos refém das nossas emoções. Eu, por exemplo, sou um exemplo muito básico disso que eu estou vivenciando, e isso é super natural. Não é porque a gente tem a consciência expandida sobre esse assunto que a gente não vai se pegar uma hora ou outra acontecendo isso. Eu, por exemplo, eu peguei uma gripe muito forte mesmo. E se fosse antes da vacina, vacinas, eu ia ficar apavorada, sabe? Eu ia ter que ir médico e tudo, sentir dor pulmonar, dor nas costas, senti várias coisas, né? Mas eu, na minha percepção da expansão da consciência, eu percebi que antes, uma semana antes de ter pego essa, ter baixado minha imunidade, né? E ter pegado uma gripe, foi um período que estava chovendo muito, então é muito fácil, né? Pegar um resfriado. Eu estava completamente estressada, com medo, aflições internas, né? Do dia a dia mesmo, medo de não dar conta das coisas, aquela coisa assim. E aí o que aconteceu? Somatizou e virou uma gripe forte, pesada, né? Então, aqui fala sobre a superação das doenças e a conquista da harmonia, né? A busca do equilíbrio nos leva não apenas a reconquistar a nossa saúde, mas também a evoluir como seres humanos. Então, essas coisas, quando a gente tem a consciência, a gente não fica refém da doença, a gente começa a se autoavaliar. Peraí, aonde que eu pequei nesse ponto que o meu corpo sentiu, teve essa reação, né, que algo não estava bem, a imunidade estava ruim e eu fui atacada. E é assim, gente, é com doença, é com emocional, espiritual, a gente pode ter ataques. É esse tipo de ataque que acontece na vida da gente, até com pensamentos negativos, bloqueios, né? Então, esse momento, a gente tem que ter mais foco mental, né? Galgar no patamar do processo de entendimento de si mesmo, desenvolver a consciência e alcançar um sentimento mais profundo com relação a tudo o que acontece na nossa vida. Então, se a gente tem consciência, não, peraí, isso daí que me fez mal, então eu vou começar a melhorar a minha situação, a minha visão sobre isso para melhorar, para eu ter mais força, resistência na vida, né? Daí a importância da consciência por meio da mente mais focada. Quando a gente tem foco, as coisas elas começam a melhorar, né? Então a ciência já fez essas demonstrações, né, que o cérebro precisa estar em constante expansão, porque depois de cerca, por exemplo, os homens, depois dos 28 anos de idade e as mulheres depois dos 38 anos de idade, milhões de neurônios começam a morrer a cada dia. Pensa bem, a gente ainda está numa fase adulta ainda e os neurônios começam a morrer. Mas também aqui foi constatado, no ponto de vista da neurociência, as sinapses, as conexões com os neurônios continuam realizando, mesmo quando os neurônios morrem. Então, assim, mesmo quando os neurônios eles vão morrendo, se a gente está em atividade, em movimento, a gente ainda consegue absorver, a gente consegue entender, né? Então, assim, a sinapse torna os funcionamentos do cérebro muito mais velozes e assim conseguimos enxergar melhor a realidade com a ampliação do nosso conhecimento. Então, gente, pensa bem essa realidade aí, essas pessoas que ficam muito paradas, né? Na infância, na adolescência, na juventude. Como seu cérebro estará? Então é lógico, a pessoa não precisa de trabalhar, mexer com capina, né? Mexer com essas coisas, não, mas tem que ativar o cérebro, tem que estudar, tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, tem que gostar de alguma arte, alguma coisa para fazer. Se ficar só parado, né?
vendo uma TV, ficar parado, não fazer nada, ficar só mexendo no celular, se um dia acabar a energia, o que que a pessoa acontece? A pessoa adoece, né? Então, por exemplo, as pessoas elas trabalham a vida toda, né? Trabalham a vida toda para depois falar assim, quando eu aposentar, eu vou aproveitar a vida, vou ficar saudável. Aí você, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a pessoa aposenta. Tá, por exemplo, muita gente aí, agora não aposenta mais essa idade, mas aposentava aí com 40 e poucos anos, aposentava, ficava doente. Por quê? O trabalho, por mais que você não gostasse e reclamava dele, era um constante movimento, você movimentava, você era obrigado. Se você era uma pessoa preguiçosa, você era obrigado a se movimentar. Por isso que é bom a gente fazer as coisas por interesse, por amor. Fazer umas coisas que a gente gosta, que gosta. Você tem interesse em mexer com jardinagem? Faz jardinagem. Você tem interesse em fazer artesanato? Faça artesanato. Porque isso é muito importante para o nosso cérebro. Então, assim, pode ser uma coisa tão supérflua para as pessoas, para as outras pessoas fazer concerto. Tem gente que gosta de arrumar casa, né? Então, faça tudo que com prazer. Faça que isso vai fazer você desenvolver, você se ativar, né? Tá em constante movimento para ativar o seu cérebro, o seu aprendizado. E nunca pensar assim, eu tô velho demais para aprender uma coisa. Não, a internet ela é maravilhosa porque a gente tem inúmeras possibilidades de aprendizado. Eu tenho problema, eu não sei ler. Coloca no YouTube, assista, tem livros, tem leituras aí, audiobooks, tem várias coisas. Até no meu canal, né? Igual esse daqui, tem outros também. E vão ter mais, tá? Eu não vou parar de fazer essas coisas. Então, gente, tem N possibilidades. A gente não pode parar, porque já foi constatado, já fizeram testes com ratos, já constataram com humanos que o cérebro, quando ele não está em perfeita atividade, quando a pessoa está assim, só gozando assim de comer bem, viver bem, eu vou passear, vou só fazer isso, mas não faz nenhuma atividade que exercite o seu cérebro, as pessoas, elas começam, o cérebro começa a encolher. E essas pessoas que estão em constante movimento, o cérebro continua expandido, aí já está ainda mais de 30% ainda em desenvolvimento, mesmo com os neurônios, né? Porque a partir dos homem, por exemplo, 28 anos, mulher com 32 anos, olha só. Né? Isso daqui também, isso daqui para mim é surpresa sobre a idade, né? Então, olha, ao compararmos o cérebro de um jovem com o cérebro de um idoso, percebemos que esse órgão diminui de tamanho com o passar dos anos, ocorre uma regressão. Entretanto, há idosos com o cérebro de 30% menor que o dos jovens, mas que ainda são intelectualizados, inteligentes, satisfeitos e felizes. Outros se deixam levar pela mágoa e estão sempre doentes. Então, gente, esse sentimento de mágoa, de rejeição, de vitimismo, a gente vive isso, tá? Qualquer um vive, tá? Não é porque eu estou aqui que eu não vivo, eu vivencio sim. E quando eu sinto que eu ainda estou magoada com alguma situação que aconteceu no meu passado, eu pego e mudo o foco. Eu sempre peço a Deus para tirar isso de mim, para amenizar, mas eu não fico alimentando, sabe? Você não pode alimentar, ai, pobrezinha de mim, ai, pobrezinho, ai, ou então sentimento de arrependimento, ai, meu Deus, você está arrependido? Vai lá e pede perdão. Ou então, se você sabe que se você for lá e pedir perdão, você vai ser mais uma vez rejeitada, mais uma vez humilhada, alguma coisa assim, que a pessoa ainda vai aproveitar, né? Como um troféu, você faça uma prece. Se você ainda não está preparado e a outra pessoa também não, faça uma prece para você, para essa energia ser dissipada. É um exercício diário. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, as coisas vão dissolvendo. Veja essa imagem do Mestre Saint-Germain. Olha só as luzes indo assim e dissolvendo, sabe? Todos os problemas transmutando. Então, aí quando a gente tem essa consciência, a gente começa a melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Então, assim, para ter qualidade de vida,
a gente precisa estar sempre aprendendo alguma coisa, porque a gente está aqui, gente, não é a passeio, a gente está aqui para aprender, para desenvolver, para ser uma pessoa melhor. Não é, aqui não é colônia de férias, né? Tem gente que acha que eu vou aposentar e minha vida vai virar colônia de férias. Fica fútil. Se alguém pensa nisso, fica fútil. A sua vida ela não perde a essência. Então você adoece, pode ter uma doença, uma depressão, algo assim que pode te dar problemas aí, né, emocionais, físicas, mentais, tá? Então, o desenvolvimento da consciência, né, o processo de evolução melhora a maneira como uma pessoa processa a sua realidade. Cada cérebro processa a realidade de acordo com suas particularidades, experiências e vivências do passado. As diferenças de percepção estão ligadas às experiências do passado que condicionam a capacidade de elaboração. Se seu passado alguém teve uma experiência negativa ligada ao sabor amargo, vai fugir de jiló e de frutas amargas, né? Tem gente que odeia jiló, tem gente que não gosta de nada amargo, porque a sua vida foi amarga. Tem sempre um sentido, né? Tem gente que tem muita dificuldade em organizar a sua vida. Então, quando você está numa desordem mental, emocional, algo que está te afligindo, que está te aprisionando, a sua casa está sempre bagunçada, a sua vida está sempre bagunçada, o seu trabalho está bagunçado. Então, quando você tem conflito familiar, a sua casa acaba se tornando uma bagunça. À medida que você consegue resolver esse problema, você consegue botar ordem na casa. É impressionante. Então, são bloqueios. Então, se você abrir o seu guarda-roupa e ver que está muito bagunçado, organize. Organize. Comece de fora para dentro. Organize o seu guarda-roupa. Você começa, nessa organização, você começa a botar ordem no seu mental. É impressionante. Mas não é para você ficar doente em fazer uma faxina geral. Se você, por exemplo, mulheres aí que trabalham, que tem várias funções, tem filho pequeno, é um tempo para cada coisa. Se a casa está toda bagunçada, você não vai dar conta. Ai meu Deus, eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro. Você vai ficar esgotada no seu dia de folga. Você vai fazer isso? Não. Você faz um pouquinho aqui. Todo dia você faz um pouquinho, vai organizando. E assim é a nossa mente. É cada dia. Não tem como você organizar um dia só a sua mente, o seu mental. É aos poucos. Você vai organizando aqui. Não. Hoje eu vou tirar para organizar esse quarto. Amanhã eu vou organizar outro quarto, esse quarto, vou lavar o banheiro, né? Então, quando você vê, tá tudo organizado, mas tem que organizar e manter, né? Então, a casa é um grande exemplo do nosso cérebro, porque a casa você arruma um dia, no outro dia ele já está desordem, porque tem vida ali, né? Então, é um movimento. Que bom. Tem um autor aí de um livro de autoajuda, não é Augusto Cury, eu esqueci o nome dele, que ele fala que a casa bagunçada é sinal de movimento. Ele prefere muito mais uma casa que está em desordem, uma aquela casa muito organizadinha que não tem um erro, porque não tem vida. Então, a bagunça ela faz parte da vida do movimento, mas você tem que botar ordem, cada um botando ordem no que bagunçou. Você bagunçou, você vai lá e organiza, né? Que assim as pessoas também, os nossos filhos também vão aprendendo a organizar, né? Eu estou aprendendo isso também a organizar e fazer com que o meu filho também organize a sua bagunça, porque assim a gente consegue ensinar os nossos filhos e familiares a cada um organizar a sua vida, porque senão, se a gente sempre faz, sempre tem uma pessoa para organizar a nossa vida, na ausência dessa pessoa, a gente se sente totalmente um peixe fora d'água. Por exemplo, a minha mãe, nossa, nunca culpando ela, não. Ela foi uma mãe de puro amor. Ela só tem exemplos a dar a ela aqui, só coisas maravilhosas. Mas ela, por amor, a gente bagunçava, ela ia lá e arrumava. Eu tive uma época que eu tinha que peitar minha mãe e falar assim, mãe, eu não quero, deixa que eu coloco a minha comida. Porque ela colocava a comida no nosso prato, entregava na nossa mão, sabe?
Então, eu comecei a sentir necessidade de eu tomar as rédeas da minha vida, então eu fui pegando, eu ia arrumando minhas coisas, ela gostava de ficar na cozinha, né, então assim, fazia o almoço e tudo, mas era uma dificuldade para eu assumir ali a cozinha, porque ela gostava, era uma coisa que ela gostava, então eu vou tirar isso dela. Mas eu sempre ficava de olho para aprender e de vez em quando, o que que acontecia com a minha mãe? É um grande exemplo a minha mãe aqui, tá? Eu falar dela, porque virava e mexia, minha mãe tinha problemas de pressão alta. Ela era uma pessoa tão bondosa e ela não. Algumas coisas incomodava ela em situações, né, diversas, familiares, problemas com os filhos, né, com tudo, com o marido e tudo, filhos. Algumas coisas, depois né, os filhos foram crescendo, e aí vai saindo um pouco aquela síndrome do ninho vazio, né? Também pode ser, hoje em dia eu entendo assim, ela foi sofrendo com algumas perdas que ela teve, e ela não falava, ela não expressava. Então, o que isso interiorizava nela? A pressão alta, sabe? Quando a pessoa vai bloqueando umas coisas, e aí explodia. Quando na hora que explodia, aí dava aquela pressão alterada. Então, isso daí é um exemplo também, se você é hipertensão, reveja aí o seu conceito. E é muito fácil a gente falar, é hereditário. Mas aí para e pensa o conceito da sua família, como que é. Porque assim, é falta de diálogo, sabe? Aquela coisa assim, ah, eu não vou falar porque vai ter briga. Sabe, o medo de falar, de expressar, eu tô cansada de falar, expressar. Então, essas coisas, a gente tem que ter o controle, né? Do yin, do yang, do racional e emocional. Não é só o racional, porque se você lida só com o racional, você acaba ferindo as pessoas. Então, você tem que ter o jeito e o racional. Mas é muito difícil de lidar. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, porque nunca aprenderam. Então, por que é hereditário uma doença? É por conta disso, que não sabe lidar com certas situações, porque não foram ensinadas isso a ela. Entende? Então, falar ainda é a melhor atitude. Falar e expor o sentimento, olha, eu não estou gostando dessa situação, não tá me agradando, eu não gosto dessa brincadeira. Você, por favor, né, eu não quero brigar contigo, só que eu te peço para você não brincar mais assim, ou então não fazer assim. Eu não gosto disso. Quantas e quantas vezes a gente releva, mas releva, a gente finge, a gente bota na caixinha, deixa lá e vai socando numa mala lá, bem bagunçada, entendeu? De repente a mala explode. É isso que acontece, tá? Então, ó, o contato com a harmonia interior. Assim como o planeta Terra, todos nós temos uma espécie de ecologia interior. Essa se expressa, por exemplo, a harmonia na nossa casa. É aquilo que eu falei sobre a bagunça, sobre a ordem, sobre a mala, né, que a gente vai colocando as coisas. Então, assim, como eu não tinha problema, voltando à minha vida, né, como eu não tinha nenhum problema com nenhuma relação ali interpessoal no trabalho, a minha vida no trabalho era uma ordem, sempre foi de muita ordem. O meu, a minha questão era familiar, que era na minha casa. Todo mundo falava assim, gente, é impressionante. Era duas Adrianas, entendeu? E é isso. Hoje eu já consigo administrar melhor a situação, mas eu também não fico assim, ai meu Deus, a minha casa tem que ser impecável. Porque as pessoas também, tem gente que tem essa, então assim, tem esse prazer, e isso é maravilhoso. Ser uma pessoa assim, a dona de casa que ela gosta, não, eu gosto, eu não me sinto bem trabalhando fora. E daí? Isso é maravilhoso, você ter essa liberdade de escolha. Eu quero ficar em casa, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Isso daí é um trabalho maravilhoso, muito lindo, muito maravilhoso. E isso, gente, a gente tem que, se a pessoa ela quer trabalhar com limpeza, com faxina, de botar ordem na casa dos outros, isso daí é uma função maravilhosa que a gente não pode é, sabe, tem gente que tem preconceito, nossa, mas faxina. Gente, isso é maravilhoso, porque você, além de você botar ordem na sua casa, você consegue
com a sua harmonia da limpeza, você consegue harmonizar a casa. É como se fosse um reiki também. Então eu costumo dizer que as faxineiras, quando elas estão bem, e isso também, o que multiplica, prospera, tá? Vamos falar aqui das pessoas que fazem faxina, que trabalham ajudando as outras pessoas na sua organização, ela você consegue, você fazendo isso, você expande até a sua vida também emocional e financeira também expande, porque as pessoas vão ver o seu bom trabalho, vão indicar para outras pessoas, o universo também te ajuda, né? Então, como expandir a consciência por meio da meditação? O caminho da expansão da consciência é uma disciplina de vida, um compromisso que assumimos, uma aliança com nós mesmos. Nesse caminho, a meditação é uma ferramenta fundamental e funciona como uma espécie de sistema de localização. No mundo de hoje, com esse turbilhão de informações, respostas e ações, nos sentimos como se estivéssemos perdidos num emaranhado sem foco e sem condições de encontrar uma direção. A meditação faz com que você faça uma pausa, veja onde está e para onde quer ir. Ela é um instrumento para ajudar a estabelecer nosso norte verdadeiro. É um olhar interior, é quietude e reflexão, uma oportunidade de olhar para a nossa consciência, observar nosso estado de espírito, nos observar sem julgamento. Existem várias escolas e diversas técnicas de meditação. Todas são boas e funcionam à sua maneira. A meditação contemplativa propõe concentrar a atenção em um objetivo qualquer, como exemplo, uma mandala. A meditação transcendente pressupõe a repetição de mantras, que são frases devocionais. Aquela, né, os mantras também. Pode ser Om, né? Que vocês... E também tem a meditação do Ho'oponopono, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, né? As linhas Vipassana propõem ancorar a atenção na respiração, acompanhando o movimento de inspiração e da expiração. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Inspirar luz, uma luz, por exemplo, de cura, verde. Vamos falar agora do Saint Germain, que é a chama violeta, a luz violeta, essa cor maravilhosa. Você inspirando. É essa luz que está saindo do chakra coronário do Saint Germain. Expira, fica um pouquinho e solta pela boca todas as coisas negativas, sabe? Aquele sentimento de aflição. Isso é maravilhoso, tá? Todas nos levam ao começo do Samadhi, da quietude interior suprema, uma espécie de meditação completa, com a compreensão da existência e comunhão com o universo o objeto de toda a prática meditativa. A meditação permite observar o que acontece no nosso mundo interior, assim como estamos processando e olhando para o mundo, examinando. A partir dessa perspectiva, tudo muda, pois estamos viciados em olhar para fora, e essa é a nossa tendência, quando o que interessa de fato é exatamente o contrário, olhar a realidade a partir do nosso interior. Então, se algo acontece com você, você tem que raciocinar o que aconteceu comigo nesses dias aí para trás. Que aí você vai começar a entender o que está te afligindo e você vai conseguir resolver. Não, então eu estou agindo de uma forma. Peraí, será que eu não estou me auto-sabotando, né? Corpo sempre em movimento é sinal de saúde. Então a gente tem que sempre movimentar, gente. A gente não pode ficar parado. A prática de exercícios físicos é importante ferramenta no caminho de desenvolvimento da consciência e da busca pela saúde. Você sabia que fazer exercício físico a gente alinha os nossos chakras? Tem gente que fica assim, eu preciso fazer um alinhamento dos chakras. O exercício físico, a dança, ele faz os chakras se alinharem, tá? Por isso que você sente aí uma disposição, você se sente bem depois que faz exercício físico. Por essa conta do alinhamento, né? Então, se a pessoa, ela tá, por exemplo, ela não pode fazer, ela tá acamada, então é bom ela fazer receber uma massagem, ela pode fazer uma meditação, ela pode receber reiki, passe e outras, né?
Existem dois tipos de exercícios físicos, que a gente vai falar isso daqui em um outro vídeo, tá? Essa semana ainda, tá? Até o final de semana a gente retorna aqui para falar sobre essa parte aqui do exercício físico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a maior paz e harmonia aí. Beijos para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.